Bom dia, alunos, tudo bem? Olha eu de novo aqui, nossa segunda aula de gramática. Então, vamos falar hoje sobre variações linguísticas, tá? Então, lembrando bem, eu sou o professor André, o professor de gramática de vocês, né? Hoje ainda é a aula de terça-feira, segunda aula na terça-feira. Como eu falei, nós temos aula na terça, então as aulas serão toda terça-feira mesmo. Vamos falar de variações linguísticas. Aqui é importante que vocês consigam distinguir as variações linguísticas, né, as que nós vamos apresentar ali. O conteúdo da apostila está na página 66, 67, 68 e 69. Também deixei alguns exercícios ali. E hoje, nesta aula, eu ainda deixei um vídeo ali falando sobre variação linguística. É um vídeo do canal do professor Nosley, um professor que eu já indiquei para vocês algumas vezes. Um canal muito bom de aulas de português. Então eu deixei o link ali para vocês para servir de apoio, tá? Espero que a minha aula já resolva o problema, né? Espero que minha aula solucione tudo, mas se por acaso você ainda precisar de mais uma explicação diferente da minha, tá ali o canal do professor Noslen para vocês, tá? Como um texto de apoio. Vamos para a Então vamos falar de variação linguística, tá? Então a gente tem vários tipos de uso da nossa língua. Essas variações ocorrem de acordo com alguns critérios, e são eles que eu vou apresentar a vocês. Tá? A primeira variedade é a variedade padrão. É aquela que respeita todas as regras gramaticais. É o que nós chamamos de norma padrão. Tá? Ela é uma variante de prestígio, considerada de prestígio, porque ela compõe ali todas as regras do nosso português, tá? Vai ser usado em contextos bem específicos, tá? Que exigem essa norma padrão. Por exemplo, a redação de vocês. A redação de vocês, seja do Enem, seja no vestibular, você vai ter que respeitar essa norma padrão, vai ter que usar essa variedade padrão, tá? A próxima variedade é a histórica. Essa variedade ela ocorre junto com a história mesmo, com o desenvolver da história, tá? Por exemplo, a palavra vossa mercê foi sendo modificada conforme o tempo foi passando, virou o vosso se, virou o vós me se e hoje é o pronome de tratamento você. Tá? Então, esse desenvolver da história altera a nossa língua. E essa variação, como por exemplo o pronome você, compõe a variação histórica, a variedade histórica. Também temos a variação geográfica, tá? Essa é bem legal, eu falei algumas vezes em sala de aula. A variedade histórica está relacionada ao local onde a pessoa vive, tá? Então a gente tem aí uma variação regional, geográfica ou regional, tanto faz, tá? Em determinados lugares do país, eu vou ter pessoas falando de formas diferentes, tá? Eu dei o exemplo do pão, né? Aqui é pão francês, e no Rio Grande do Sul é cacetinho, por exemplo. A gente tem mandioca, macaxeira e aipim. A gente tem ali mimosa, mexerica, bergamota, vergamota, pocã e assim por diante, tá? São variações que dependem da região onde o falante mora, tá? Então são o que nós compomos de variação geográfica. A variação social, ela está ligada à classe social da pessoa, tá? Então, aqui eu vou ter a variação de acordo com a classe social. Por exemplo, tá? A fala de um promotor, de um orador jurídico, ela é uma fala diferente do que de um morador de rua, tá? A fala de uma pessoa com doutorado vai ser um tipo de falar diferente do que uma pessoa que tem ali um ensino fundamental incompleto, por exemplo. Tá? E não é só questão de escolaridade, tá, gente? Se eu pegar estudantes do terceiro ano, aí do Colégio Dom Bosco,
e pegar estudantes do terceiro ano de uma escola pública, a forma com que eles usam a língua vai ser diferente. Haverá uma diferença entre vocês, estudantes de um colégio particular, para estudantes da mesma idade, da mesma escolaridade, mas de uma escola pública, porque a classe social vai ser diferente, tá? Então essa é a variação social. A outra variação é a situacional. Essa vai ser dependendo do contexto comunicativo, tá? Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. O jeito que você fala na entrevista de emprego é diferente do jeito que você se comunica na sala de aula, por exemplo, ou se você se comunica com seus familiares. São formas distintas de usar a língua, tá? Então tem o que nós chamamos aí de variação situacional, que vai depender do contexto, tá? Além dessas variações, nós temos alguns jargões, né? O jargão é bem legal e a gíria, tá? Então, primeiro, jargão é um tipo de dialeto específico geralmente ligado à profissão, tá? Eu tenho, por exemplo, o jargão médico, quando eles falam aquelas expressões de doença, jargões jurídicos, nós falamos isso em sala, né? Quando o cara quer dizer a presunção de inocência, né, que todos somos inocentes até que se prove o contrário, lá no direito eles vão usar um jargão indúbio pro réu, né? Então é um jargão específico para a profissão. Enquanto isso, a gíria é uma expressão que entra e sai de moda facilmente. Geralmente ela está ligada à época, ligada geralmente a pessoas jovens, tá? Só que a gíria ela dura pouco tempo, diferente do jargão, né? O jargão ele tem uma duração maior, né? O indúbio pro réu é usado há 30, 40 anos, enquanto o tá ligado, o se pá, são expressões que entram e saem da nossa língua com facilidade. Por quê? Porque são gírias, tá? Então o jargão está ligado à profissão, é um dialeto específico que ele dura bastante tempo até, porque ele vai durar enquanto a profissão durar. A gíria não, ela entra e sai da língua muito rápido. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Não se esqueçam de tomar todos os cuidados, tá? Para que quanto antes nós estejamos juntos, né, de novo lá no colégio, nas nossas aulas. E vejo vocês breve, espero eu. Então, até breve.